Vamos tentar mais uma vez, esperar a convidada entrar para podermos fazer a live. Botar o título aqui, vamos ver se agora a gente consegue botar o título aqui e fixar o título. Boa noite, Diná. Boa noite, Karen. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Vocal. Vou tentar convidar aqui mais uma vez. Boa noite, sou Margarete Souza. Só um momento, gente. Esperando aqui a convidada chegar. Não entrou ainda? Ah, entrou agora. Na praia, tomando água de coco. Olá! Boa Acho que agora deu. noite! Agora foi. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Pessoal, tá ouvindo bem? Meu nome é Que Marié. Boa interessante que noite. eu tava no fone aqui e no momento que eu entrei, saiu do fone e veio pro celular. Então, vamos nessa. Se vocês estiverem ouvindo bem, eu vou continuar assim, senão vou tentar conectar o fone. Tá tudo certo? Aqui tudo certo. Pessoal, tudo certo? Dá para ouvir a Ariá? Para mim aqui tá ótimo. Ai, que É bom. por, é por isso que eu tive que sair, porque quando aparece assim, ela não pode entrar na live, aí eu falei assim, é porque alguma coisa aconteceu com o meu Instagram e eu entrei e saí outra vez. Ariá, vou É, pedir por favor. eu tava aqui nos comentários, daí você falou que ia me mandar o convite, eu não recebi, aí eu solicitei, mas não foi. Mas enfim, né, gente? A gente tá aqui um dia antes do portal, já com esse portal aberto, então a gente já sabe como funcionam as coisas, né? Muito, né? Hoje antes estava um pouquinho de cabeça, mas passou agora. Ariá, vou pedir para você se apresentar para quem ainda não te conhece, por favor. Claro. O que você faz, seus projetos. Uhum. Então, eu sou a Ariá, né? Eu me chamo de conectora cósmica, porque em 2018 eu tive um grande despertar aí, me despertei para minha origem cósmica, tive contato com a minha família estelar, o meu eu sou, e a partir de então, né, eu ingressei no campo das terapias, atuava com diversas terapias, e agora estou numa transformação aí para trabalhar só com as tecnologias estelares. Ai, que legal isso. Você pode falar um pouquinho do seu contato? Claro, falo sim. Eu comecei a esse contato, né, que é um contato muito baseado no que chamam de coração cósmico, né, porque os seres estelares, daí eu já vou entrando no assunto aqui, então eu já vou me mandando uma coisa na outra. Então, seres estelares, né, eles estão numa frequência muito superior, eles estão numa dimensão muito superior. Então, para a gente ter esse contato aqui na Terra, não pode ser um contato totalmente consciente, vamos dizer assim. Né? É muita coisa para o nosso cérebro, para a nossa configuração terrena conseguir aguentar. Então, a conexão que eles fazem é pelo coração cósmico. Então, é uma conexão onde que você vai receber as orientações, as informações de uma forma pelo sentir. É bem interessante, assim, né? Porque a gente é acostumado muito com o mundo da visão, do palpável, do material, né? Quando eu comecei o contato com eles, eles tiveram que me dar uma treinada aí para eu conseguir entender. Mas uma vez que a gente pega o jeito, vai fluindo assim, muito, muito legal. Esse contato ele começou em 2000, na verdade foi a vida inteira, né? Mas conscientemente ele começou em 2018. E eu falo também a linguagem universal, né, que alguns nominam como linguagem estelar, códigos estelares, linguagem de luz, né? E essa linguagem nada mais é que a linguagem universal que todos nós, em outros planos, falamos, e é essa linguagem que eu uso para comunicar com eles
tanto audivelmente como também de forma telepática, pelo coração cósmico. Que legal isso. Quando você disse que isso aconteceu em 2018, né? Mais forte, Uhum. um despertar mais forte. Você tinha medo antes? Não, na verdade eu nunca tive medo, assim, claro que foi uma surpresa, né? Foi uma novidade. Mas medo, assim, medo eu nunca tive, porque eu sempre acreditei muito, apesar de ter mudado o conceito, né? Antes eu acreditava mais na parte material de vida fora do planeta. Isso eu sempre acreditei, eu achava que era muita egocentrismo da humanidade acreditar que nesse universo tão infinito nós poderíamos ser a única vida inteligente, né? Então eu acreditava mais num ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual, né, eu passei a desenvolver depois desse contato, mas medo mesmo eu nunca tive. É, porque eu sempre fui medroso. Eu sempre comento aqui que desde pequenininho, né, desde criancinha, quando tem desencarnado, porque a energia é totalmente diferente, né, dos encarnados seres das Sim. estrelas. E eu fui Uhum. aprender há pouco tempo graças à doutora Gilda Moura, né, que foi ela Uhum. que eu aprendi essa questão de separar. Então, quando eles chegam, a energia toda muda, e eu não entendi aquilo. Muda. É como se você Uhum. passasse por uma outra atmosfera, uma outra dimensão, estando aqui. Então, no Uhum. começo, eu tenho um pouquinho ainda, mas muito menos do que tinha antes. É. Uma coisa que para mim era desconfortável e que na verdade nunca aconteceu, né? Porque eles quiseram me treinar assim, eu tinha um receio de ver, né? Porque eu ouvi algumas histórias assim de algumas pessoas que têm contato, né? Um outro tipo de contato com outras também. Com outros tipos, né, de consciências extraterrenas, mas eu ficava assim, caramba, e se eles de repente aparecessem aqui na minha frente? Eu ficava meio assim, aí eu não sei como seria, né? De repente apareceu aqui na minha frente, eu vou um sustinho levar, né? Porque se eles se apresentarem com essa roupagem extraterrena mesmo, daí é um estranhamento, né? Então, por isso, eu sempre vi, né? Eles aparecem assim, mas é como eu falei, além da figura da imagem, que é diferente, né? A Uhum, energia muda. Já com contei aqui que uma certeza. vez tinha um pequenininho, assim, na minha cadeira de atendimento, assim, ó. E não mexe a boca, né? Não mexe a boca. Fica falando como telepaticamente, não fala, você não conversa. E aquilo me deu um pânico. No dia seguinte, aí ele, por onde ele foi, no dia seguinte a cliente falou que é um portal. É aqui que eles, eles vão me ver. Eu falei, caramba, aconteceu isso ontem. Aí contei pra ela, com um pouquinho de medo. Mas fala mais quer começar a falar sobre o título, Seres Estelares e o Plano Maior para a Terra? Pode ser, pode ser. Então, aqui esse assunto, né, tem muita coisa. Então, vou costurando aqui e eu vou deixar livre também para você ir Vamos me bater papo. perguntando, a gente Isso. um bate-papo, né? Então, eu escolhi esse tema porque eu fiquei pensando, né? Você falou assim, manda um tema, daí eu pensando assim, com tudo que está acontecendo no planeta, né? É legal a gente falar sobre isso para quebrar alguns mitos, né? Algumas coisas que estão dizendo por aí, enfim, né? Tem muito bafafá. Então, quis trazer, né, a minha versão, o que a minha conexão me trouxe sobre esse assunto, porque é muito interessante, porque os seres estelares, né, eles se apresentaram para mim em 2018, como eu falei. E no começo eu não sabia nada. Né, como eu te disse, eu tinha só a visão muito material sobre os extraterrestres. Sobre os seres estelares em si, do ponto de vista espiritual, eu nunca tinha parado para pensar. Para não dizer que eu era totalmente leiga, eu estava começando a ver algumas coisas sobre a Dolores Cannon, né, que é foi, né, uma hipnoterapeuta americana, agora ela já é falecida. E ela começou a pesquisar sobre pessoas, né? Ela fazia regressão e de repente nas regressões dela ela acabou encontrando pessoas que não mais acessavam suas vidas aqui no planeta Terra, mas também em outros orbes, né? E com essa investigação dela, ela chegou a uma teoria das três ondas de voluntários, que seriam pessoas
que estariam vindo a primeira vez para o órbita terreno, né, com um objetivo, que é um objetivo de ajudar aí na transição planetária, né, de trazer um outro ponto de vista para o planeta. E eu comecei a ver sobre isso bem brevemente, mas eu não tinha um mínimo de conhecimento ainda, pensei assim, caramba, né? É muito legal, isso bem plausível, mas assim, longe de mim, muito longe de mim. De repente, eu me vi como uma semente estelar, tendo essa primeira vida, né? Uma primeira experiência no planeta. Eu falei, caramba, e agora? E ainda comecei a falar uma língua estranha, né? Porque a primeira vez que eu tive esse contato, eu tive contato com toda a minha família estelar, né? E eu comecei a falar a língua estelar. E eu não entendi nada naquele primeiro momento. E daí fui eu bem louca lá no Google, assim, língua de ET, né? Fui procurar e daí começou assim, olha, isso existe, isso acontece. Então, a minha percepção, nesses 2 anos, né? 2 anos, quase 3 anos, na verdade, 3 anos, agora fechou. Mudou muito, muito, muito do que antes eu considerava os seres estelares, do que hoje eu considero. Hoje eu vejo de um ponto de vista totalmente diferente. Hoje eu não vejo ser estelar, por isso que até eu coloco ser estelar e não extraterrestre, né? Por quê? Porque hoje eu vejo ser estelar como uma consciência fora, né, da nossa dimensão. Não do ponto de vista de lugar, mas do ponto de vista dimensional. Então, hoje eu não considero ser estelar uma consciência que mora num outro planeta vizinho. Isso para mim não é ser estelar, né? Para mim ser estelar, da perspectiva que eu absorvi nesses últimos anos, são seres que estão numa dimensão superior, né? E nessa dimensão eles têm a habilidade de cocriação muito maior. Então é como se eles fossem assim os gerentes, os supervisores de cada projeto consciencial. Então, por exemplo, a Terra, né? A Terra é um projeto de experiência de consciência. E tem os seres responsáveis por esse projeto, tem seres responsáveis por ajudar nesse projeto. Esses são os seres estelares, esse que eu coloco. Eu até comecei o meu YouTube esses tempos atrás, dei uma parada porque eu tive um filho, né, recente, mas eu coloquei um vídeo lá somente sobre o que são os seres estelares, porque é um assunto muito complexo, né? Dá uma embananada na nossa cabeça. É ET, não é ET? Onde que estão os seres estelares, né? Então até quero abrir aí as pessoas que estão vindo na live, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vão colocando aqui que a gente vai batendo papo. Mas, assim, para resumir, né? Os seres estelares, essas consciências, são consciências que elas estão a nível universal, né? Então, assim, pense que nós somos consciências individuais. Eu, Ariá, né? Na verdade, vou me colocar como Carol, porque Ariá é o meu nome cósmico. O Léo, aqui, vocês, cada um de vocês, somos uma consciência individual. Se a gente se juntar, todo mundo aqui, tem a consciência conjunta, nós. Vamos dizer que a consciência dessa live aqui, nós formamos uma egrégora, né? Nós formamos juntos uma consciência. Se a gente for abrindo isso, nós temos a consciência planetária, a consciência terrestre. Fomos abrindo mais, a gente tem a consciência da Via Láctea, né? E assim vai, a gente vai abrindo, 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 e a gente tem várias consciências coletivas. Pegando por esse ponto, essas consciências maiores coletivas que são responsáveis por sistemas solares inteiros, por universos inteiros, essas consciências que estão começando a se comunicar aqui com a Terra e que vão gerar essa grande transformação, né, que nós apelidamos, que nós nomeamos de transição planetária. Então, eles são chefões, eles que estão orquestrando aí toda essa mudança. Claro, junto com a gente, né? Porque a gente faz parte disso, em outros níveis a gente está lá com eles.
A gente só tem a percepção desse nosso fractal, que é essa nossa parte que está morando aqui na Terra. Mas a nossa parte maior está junto com esses chamados seres estelares também. Eu acho que no planeta aqui tem uma energia que ela não curte muito essa consciência coletiva. Quando todo mundo vai expandindo, um grupo, né? E tendo um olhar dificultado. Eu até falei isso ontem na live com a Clara, né? Que se a gente fizesse uma célula de energia e conseguisse ser maior do que o planeta Terra, acho que a gente poderia viver com mais equilíbrio aqui, né? Mas tem uma energia que Sim. eu sinto que não gosta desse. Porque eu percebo que sempre quando a gente está crescendo, que está todo mundo virando terapeuta, todo mundo trabalhando, uma galera meditando, todo mundo pensando no meio ambiente, todo mundo pensando, de repente acontece uma coisa que faz ser, sabe, tem uma separatividade aí enorme. Agora é Carol ou Ariá? Eu vou trazer o pessoal que está Você que escrevendo, decide. tá bom? Vou falando o que vier. Vou ler um pouquinho o que o pessoal está escrevendo aqui para não ficar embolando muito, tá? Aí Beleza. o pessoal tá falando boa noite. A Evoca se chama Maria. Olha que legal. Boa noite, boa noite, boa noite. Acho que é mais isso. Roda, eu gosto muito. Ela trabalha com seres estelares. Mari Rodel, conhece? Ah, sim. Uhum, é uma pesquisadora australiana, se eu não me engano, né, Ariel? Ela é Ah, maravilhosa, eu já fui em palestra dela. Ela é muito legal. Ela escreveu um livro, A Nova Humanidade, indico para todo mundo. É muito legal. Ela estuda bem o fenômeno das sementes estelares, né? E ela foi estudando as crianças que começaram a apresentar contato, né, com extraterrestres, né, com essas consciências. E é muito legal. Leiam o livro Nova Humanidade, vocês vão perceber, né, como que essa transformação está acontecendo e qual que é a influência dos seres estelares, né, nisso. Mas, assim, pegando a ponte do que você falou, Léo, você falou da questão dessa energia que parece que não gosta, né? Que a gente se expanda. E uma coisa que eu aprendi, assim, nesses últimos anos em consciência, em comunicação com as consciências estelares, é que realmente tem essa força, mas essa força, ela faz parte dessa experiência 3D. Porque aqui, nessa experiência terrena, né, a gente escolheu vir aqui para experimentar justamente isso, a dualidade. Então, quando uma força vai muito para um lado, na mesma intensidade, ela também vai para o outro lado. Que é para a gente poder sempre ter essas duas perspectivas, né? É igual o preto no branco. É igual a gente saber o que é uma pessoa alta, porque tem uma pessoa baixa, né? Então, a gente aprende aqui na 3D por conta desses opostos, né? Por conta dos contrastes. Então, realmente, sempre que a gente vai crescendo uma força para um lado, também vai vindo uma força para o outro. E conforme a gente vai se aproximando da transição planetária, né, que é esse salto para uma outra dimensão, a gente vai ver essa dualidade aumentando, como a gente está vendo agora, né? Como que a gente viu que nesses últimos anos aí que bateu a pandemia, como que várias pessoas despertaram, se espiritualizaram, né? Começaram a procurar terapia, começaram a procurar conhecimento, vídeos. Ao mesmo tempo, parece que algumas pessoas que já estavam espiritualizadas, que já estavam trabalhando com terapia e tudo, de repente quiseram sair, né, quiseram parar com isso, ou também começaram pessoas falando mal das terapias aos montes por aí, né? Então é um fenômeno que a gente viu, eu só fiquei observando, assim, acompanhando, né? Como que é louco isso. E até a gente ter realmente o point, né, o ponto mais alto aí da transição, essa dualidade vai aumentar muito. Por isso que os seres estelares sempre me instruíram nesses últimos anos aí a procurar entrar no caminho do meio. Porque o que eles me explicaram é o seguinte, que no universo, né, quando a gente fala de dualidade, de mundos físicos, tudo acontece meio que baseado aí no símbolo do infinito, né, que é a dualidade. Então você pega o símbolo do infinito, tem uma força para um lado e uma força para o outro. Ou você pode pegar o torus também, né? Que é o formato de maçã, assim.
que é aquela formato que vai saindo energia como se fosse uma maçã. Do núcleo, a energia se expande e daí a energia vai se contraindo, volta para esse núcleo. Se a gente pegar esses dois formatos assim, a gente entende bem o que acontece no mundo material, que é sempre existe duas forças, uma que expande e uma que contrai. A que expande é que a gente chama aqui na 3D de amor, né? Mas não é bem o amor universal, mas aqui a gente chama de amor, ou a gente poderia chamar de confiança. E a força que contrai é a força do medo, né? Então, sempre que a gente, por exemplo, igual bateu a pandemia, né? A gente viu muitas pessoas assim, que começou a bater, né, depressão, isso, aquilo, e foram procurar abrir consciência, procurar terapia, se trabalhar, né? E isso é por quê? Porque sempre numa força acaba nascendo outra. Então, por exemplo, às vezes do medo vem o amor, né? Vem a confiança, vem a busca. A mesma coisa da busca também vem o medo, que é o yin e yang. Se vocês pegarem o símbolo do yin e yang, né? Por que tem uma parte branca com uma bolinha preta e uma parte preta com uma bolinha branca? Porque sempre essas duas forças, uma nasce da outra. E elas estão ali se complementando e junto. Porém, o que os seres estelares me explicaram, né? O meu eu sou explicou nos meus acessos, que eu comecei a ter nesses últimos anos acessos, né? Do meu eu superior e de como as coisas meio que funcionam aí no universo. E daí, o que eles explicaram? Que no meio desse símbolo do infinito é a força que conecta tudo, é a força que mantém tudo junto. Então, se vocês pegarem no símbolo do Yin Yang, aquela linha que junta as duas metades, o preto com o branco, também é a mesma representação. Ela é uma força que liga tudo, ela é a força que mantém tudo junto. Ou a gente pode chamar de Deus, de divindade, de força universal, né? Qualquer coisa. Ou amor com A maiúsculo, como eu gosto de chamar. Essa força que liga todas as coisas, que Lao Tse, né? Um filósofo lá do tempo muito antigo, lá da China, que ele dizia como o caminho do meio, também é isso. É tudo a mesma coisa. É você ir para o seu equilíbrio, para o centro do seu ser. É você não ficar indo nem para um lado nem para o outro. Ou seja, eu sou o salvador, eu sou o bambonzão, eu sou o espiritualizado, a espiritualizada. Ou, meu Deus, eu não quero saber disso. Isso daí é coisa de pessoas que querem enganar as outras, só querem dinheiro, ou só querem enganar, né? As pessoas estão meio louco da cabeça. Enfim, né? Essas duas polaridades aí. Quando a gente fica nessas polaridades, a gente fica pulando igual ping-pong. A gente fica desestabilizado, né? É muito fácil a gente se perder. É isso que a gente está vendo agora na pandemia, né? As brigas de toma vacina, não toma vacina, faz isso, não faz aquilo, né? Fica uma polaridade para lá e outra para cá. E quando a gente vai para o caminho do meio, quando a gente vai para esse centro do nosso ser, a gente começa a acessar o nosso papel de co-criador. E aí tudo muda. Aí você não está sendo jogado. É igual uma máquina de lavar, sabe? Quando a gente está nas polaridades, a gente está igual uma máquina de lavar. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Só fica batendo, batendo, batendo e não sai do lugar. Quando você está no centro, os pleiadianos falam muito disso. Eles falam o olho do furacão. Por quê? O olho do furacão, se você entrasse no furacão, né? Em volta, tá tudo sendo levado, tá tudo sendo destruído. E no olho do furacão é uma paz. No olho do furacão, o movimento ele se integra e é silêncio. Dali você fica equilibrado. Então é esse mesmo movimento que a gente tem que fazer durante a transição planetária, né, para a gente conseguir passar por esses tempos tranquilo. Se a gente ficar nas polaridades, o negócio desequilibra, né? Fica doido. Então. Eu estava aqui procurando, porque no Tzolk'in, né, no Sincronário do Tempo, tem exatamente o desenho que você falou, que só é o arco-íris que envolve, né? Só que eu não consegui achar para mostrar para as pessoas.
É Ah, é isso, verdade. isso que você falou é bem interessante. Tudo que você fala é interessante. Eu tô falando assim, trouxe agora, que eu estava pensando. No sentido assim, eu vi pessoas que antes da pandemia, elas eram só amor, amor incondicional, doavam coisas e tal. E hoje em dia estão odiando quem escreve coisas boas e positivas na internet. Aí, aí tu vai conversar com a pessoa, tá tudo bem, eu quero que você morra. Falei, eita! A pessoa, né? A pessoa, enfim, a gente tem que tentar entender, né? Ó, Ariel Sim. e Eliane, eu também tenho receio de ver. Eu também, Ariel, me identifiquei com você. Doutora Gilda, eu conheço também, tenho livros dela, eu também tenho livros, já fui à palestra. Tem uma história muito legal com a doutora Gilda Moura. Perfeito, Ariel, ondas vêm na mesma intensidade. Em todo meio existem pessoas sérias, discernimento é tudo. Eu já fiz terapia aquariana, é maravilhosa, super indico. Questionar é o Obrigada. princípio da sabedoria, filosofia e filosofia. Mistura-se até espiritualidade, espiritualidade com política, né? Não tem nada a ver. Tem uma coisa, eu sempre trago aqui para minhas lives a questão do incongruência, né? Que é aquela, a pessoa levanta uma bandeira, porque tem que ser, como você estava falando, toma, não sei o que, não sei o que lá. Aí tu pergunta a pessoa o motivo, aí tu, então tá, então é porque eu sempre quero entender se a pessoa faz uma coisa, então no seu olhar, vou ver como é que eu entendo no seu olhar. É assim, ah não, não é assim não. Então como é que eu fico confuso? Então as pessoas parece que elas estão querendo se agarrar em qualquer coisa que aparece, né? E é por isso que eu recebi, né, 3 dias seguidos para fazer alguma coisa, para ficar falando de despertar, para poder multiplicar o máximo, chegasse ao máximo de pessoas, né? Eu estou convidando as pessoas para falar do despertar. Então, isso que você está falando agora é muito importante para as pessoas pararem, analisarem que a gente tá passando por uma crise, mas é uma crise também que vai fazer a gente crescer de uma tal forma, Sim. né? Eu costumo Uhum. dizer assim, às vezes a gente às vezes não, né? Às vezes acontece que a gente está num momento muito difícil da vida. E a gente vai passar por aquilo de uma forma, eu acredito que dessa forma que você falou, pelo meio, né? Não, eu tô até comentando com os parentes que eu falei assim, já reparou que tem umas pessoas que quando recebem uma notícia elas gritam, se jogam no chão, como se fosse acabar o mundo. E tem outras que recebem e falam assim, como é que a gente pode resolver isso, né? Então, a gente tinha que tentar encontrar o equilíbrio, né? Uhum. Eu acho Com que certeza, né? as terapias ajudam muito, né? Eu queria saber um pouco mais Demais. dessa tua terapia aí. Léo Blau, não te conhecia, gostei de você, gratidão universo. Ah, obrigado, Ariel. Eu gostaria de saber um pouco da sua terapia que eu vi lá, que é terapia estelar, não é isso? Sim, aham. Eu faço, na verdade, uma reconexão multidimensional, né? Esse é o nome da minha terapia. Mas, na verdade, eu estou parada com as terapias. Eu nem sei se eu vou continuar individual, porque agora eu tô com um bebezinho pequeno, né? Então, não tenho como. Mas eu estou sendo orientada a ir para um outro caminho, que é as terapias em grupos, né? Que é o que os seres estelares estão me orientando que é necessário agora, né? A gente criar comunidades para a gente aprender junto, para a gente praticar junto e para poder acelerar as coisas também. Então, eu vou indo para esse quesito. Mas para explicar um pouquinho de vocês, porque eu sou muito fã das terapias, assim, eu usei muito em mim, ainda uso, e eu indico para qualquer um, assim, até fico meio triste, porque eu vejo que tem muitas pessoas aí falando mal das terapias, né? Sendo que deveriam falar mal das atitudes de certos terapeutas e não das terapias em si, porque, né, a ferramenta é uma, né? Se ela é boa ou mal vai depender da pessoa que está utilizando. Então, as terapias não deixam de ser a mesma coisa. E o que que acontece, né? A minha terapia ela é baseada em 2 pilares: a parte energética
e a parte física, a parte ancestral. Então, o nosso DNA, para a transição planetária, ele tem que ser modificado. Isso é uma coisa que vai acontecer, gente, e está acontecendo agora, e tem muita gente achando que vai ser os extraterrestres que vão baixar aqui, que vão mudar o DNA. Ou que vão mudar o DNA de vocês sem vocês fazerem nada, deitados na cama dormindo. Não é assim, tá, gente? Então, falando a verdade para vocês aqui, jogando bomba, a mudança de DNA está sendo feita a partir das terapias, tá? Principalmente. Claro que também por meditação, né, por outras coisas, mas principalmente a partir das terapias. Por quê? Porque para a gente estar aqui no planeta Terra, na experiência física, né, nós acordamos que no nosso DNA, na nossa informação desse corpo, está a informação de todos os ancestrais, de toda a coletividade. Então a gente acha que é assim, é só eu e tá tudo bem? Não, gente. A gente carrega, inclusive tem um monte de gente que me pergunta sempre, né? Ai, Ariá, você é a primeira vida aqui, então você tá de boa, você não tem karma para pagar, você não precisa se preocupar em vida passada e não sei o que. Gente, eu preciso também, por quê? Porque eu estou num corpo físico. E quando a gente escolhe estar num corpo físico, a gente leva, né, no nosso DNA a informação de todos que vieram antes da gente. Então, o sofrimento da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, todos os traumas que eles passaram, todas as dores, todas as mágoas, tudo isso a gente leva no DNA. Então, o que está acontecendo? Qual que é a grande revolução que ela está silenciosa e que ninguém está falando sobre isso? É a revolução das terapias. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para dentro e entender, opa, peraí, quais que são os meus traumas? O que eu carrego dentro de mim que eu ainda não integrei? É uma dor lá de quando eu era pequeno, que a minha mãe gritou comigo. A minha mãe, em vez de ela cuidar de mim, ela me deixava lá chorando no berço, não queria me amamentar, etc. Essa dor eu carrego em mim. Então, vou lá, vou curando, vou olhando para isso, vou olhando de uma outra forma. Legal. Curei, integrei, beleza. Aí eu vou entendendo que não é só a minha dor. Eu chego lá na barriga da minha mãe, né? Porque a gente vai voltando. Então, eu vou voltando nos traumas, principalmente os traumas de infância, e volto lá na barriga da minha mãe, tudo que eu passei. Aí, quando eu estou dentro da barriga da minha mãe, eu vou entender que, peraí, esses traumas que eu já comecei até aqui, dentro da barriga, quando estava sendo gerado, não são coisas minhas. Mas é por causa da dor que a minha mãe tinha. Às vezes, enquanto eu estava sendo gerada, a minha mãe estava depressiva porque o meu pai não parava em casa, ou porque um tio meu tinha morrido, ou porque, sei lá, ela não se sentia olhada pela família. O meu pai, ele podia também estar mal porque aconteceu alguma coisa, ou podia, por exemplo, deu uma crise e tá todo mundo com falta de dinheiro, todo mundo acreditando que o mundo é escasso. Aí todas aquelas crenças ali da minha família, do meu pai, da minha mãe, já estão vindo para mim. E as crenças antes delas, dos pais dos meus pais, dos avós, né, dos tataravós, tetravós, enfim, vai toda a linhagem. E a gente começa a perceber que todas as informações de todos esses que vieram antes da gente, tá na gente. E como que a gente reescreve isso? Hoje já é possível. E é através das terapias. E é através de técnicas que estão já aqui hoje, né? Que já foram trazidas para a Terra justamente para a gente começar a fazer esse trabalho. Mas não é o ser, né, estelar, o mestre, ascenso, o anjo, seja lá o que for, que vai vir, que vai falar assim, agora mudei a informação aqui no seu corpo, e beleza. Não. É gente que escolheu estar aqui hoje, olhar para isso, olhar para tudo que aconteceu e trazer uma nova percepção. Então, a gente não vai mudar todos esses anos de histórias, né? Todos esses anos de história aconteceu o que tinha que acontecer.
foi uma grande peça teatral, né? Os seres estelares, eles consideram, a gente leva muito sério essa existência. Eu já vou falar, Léo, olha, me corte, porque o pessoal que está Não, aqui, que me segue, já estão meio que acostumado, né? Que eu começo a falar aqui, eu já vou canalizando e já vou emendando uma coisa na outra, né? Mas assim, os seres estelares, eles sempre batem nessa tecla que a gente, né, pensa que a gente tá só, que é só isso que vai acontecer, que é só esperar a salvação vir de fora, e não é assim, gente. A gente escolheu estar aqui por um trabalho, né? Na verdade, sim, por uma aventura que a gente ia participar aqui, mas essa existência aqui, ela é um nada, ele é um piscar de olhos, menos que isso, em relação à eternidade, à infinidade do nosso ser. Então, a gente pode considerar toda essa existência aqui como uma grande peça teatral, que a gente passou anos e anos. Sabe aquelas novelas que demora séculos para terminar, que foi temporada, 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 e daí vai ter um grande final? É isso que a gente está vivendo aqui na experiência terrena. Alguns já estão aqui nesse elenco dessa novela desde a primeira temporada. Outros, como eu, estão chegando agora só para fazer uma participação especial no final. Entende como é? Mas, querendo ou não, é uma grande novela que a gente vai terminar com um grande final, que é justamente o quê? O final onde que a gente vai deixar de ficar limitado a essa consciência que a gente escolheu. Não foi, né? Eu vou contra todas as pessoas, Léo, que estão falando assim, ai, porque isso é coisa dos escuros, que vocês estão presos numa Matrix, que vocês estão forçados a ficar aí e que é tudo um plano. Não é, não é, nada disso. Nós somos seres divinos, co-criadores, empoderados, e nós escolhemos ao nível de alma estar aqui, passar por essa experiência, por quê? Porque tudo que a gente vive aqui é uma experiência mais pesada, né? É uma experiência com pressão. Então, o que a gente vive aqui, a nosso nível de alma, serve para lapidar. Sabe uma pedra, um cristal, que ele é lapidado? Como ele é lapidado? É pressão, não é? Joga o cristal na água e de repente ele está lapidado? Coloca o cristal na gelatina, ele está lapidado? Não é assim, né? Coloca o cristal o quê? Sob pressão, calor, força, resistência. E assim o cristal é lapidado. A mesma coisa está acontecendo com a gente aqui. A gente escolheu ter essa experiência porque quanto mais pressão, quanto mais desafios, como a gente vive aqui, a gente enfrenta, o maior nível de felicidade, de graça, a gente consegue a um nível de alma. Então, a gente escolheu participar desse jogo, dessa novela, que não é nada em comparação à infinidade da nossa alma, para que a gente possa melhorar, né? Evoluir, como sempre, porque a gente está sempre evoluindo como alma. Então, não se engane, a gente escolhe várias experiências universais e a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo para evoluir essa grande massa que somos nós. E agora, né? Vou cortar eles um pouco, porque eu acho que, né, precisavam passar esse recadinho aqui, eu passei. Mas vou cortar um pouco para voltar aqui para o nosso tema, né? Mas em se tratando dos seres estelares e do plano que eles têm maior para a Terra. É exatamente isso, a transição planetária. Tudo que eu falei agora, a gente vai começar a entender, compreender a nível de alma, cada um. Vocês não vão precisar ouvir eu ou ninguém mais falando sobre isso, porque vocês vão cada dia mais absorver e sentir isso na pele. E quando todos nós que escolhemos, tá? Porque quando falam assim, tem gente que vai ser levado pelo planeta Chupão e não sei o quê. E quem não despertar, que olha, que vai ser levado, vai ser ido para as outras órbitas. Não se engane, gente. Essas pessoas que não despertarem,
A nível de alma, elas escolheram não despertar, porque elas querem continuar jogando esse jogo igual a gente joga aqui na Terra. Como aqui na Terra, vamos dizer assim, ela vai mudar o jogo, aqui na Terra a gente vai mudar o jogo que a gente joga. Se elas quiserem continuar jogando o jogo antigo, elas vão ter que ir para outros planetas para jogar o jogo antigo. Mas é uma escolha delas a nível de alma. Não é porque elas são ruins, porque elas são más, porque elas são menos evoluídas, tá? Isso daí todo mundo vai acordar para essa verdade, porque faz parte da transição. Quem escolheu ficar aqui vai ter que absorver essa verdade, senão é porque não escolheu, né? Não é porque ai, vai sofrer, não, é porque não escolheu, porque todo mundo que escolheu passar pela transição planetária e ficar mais consciente vai ter que absorver essa verdade. Então, o que acontece? Tudo isso que a gente está vivendo, pandemia, todas as coisas que virão depois, vão servir para que a gente olhe todas as nossas sombras, todos os nossos medos, todas as coisas que a gente carrega dentro e que a gente conta historinhas e acredita que é verdade, porque a gente está identificado com esse personagem aqui. Isso aqui, nossa, é um personagem. A gente está vivendo um jogo e isso é um personagem. Mas até então a gente não tinha noção disso. Agora a gente está começando a ter noção disso. E quanto mais noção a gente tiver disso, mais as velhas historinhas vão cair por terra. Então, como o Léo falou, às vezes tinha pessoas lá que eram tão paz, amor, espiritualizadas e agora estão mandando as pessoas lá para aquele lugar. Por quê? Porque essa historinha que ela estava contando, que ela era da paz, que ela era espiritualizada, que ela era amor, isso daí era mentira, era ilusão. Olha, eu que trabalho com terapia, entendo muito bem, e vocês que forem fazendo os trabalhos da sombra, escrevam o que eu estou dizendo. Porque cada um, se não passou ainda, vai passar por todas essas experiências. Aí vocês vão perceber um dia, assim como eu percebi, que essa história que você contava, eu sou boazinha, eu sou bonzinho, eu sou paz e amor, é fruto de um trauma seu. Sabe qual trauma? Você tem medo de ser rejeitado. É isso. Você tem medo de ser rejeitado. Como você tem medo de ser rejeitado, você vai igual um cachorrinho, assim, sabe o cachorrinho? Lambendo um, lambendo o outro, entende? Fazendo as coisas achando que é de coração. E eu sei que muita gente que vai ouvir essa live aqui, ou mais pra frente, vai falar, mas eu faço de coração. Uhum, sei. Faz mesmo. Começa. Quando vocês começarem a acessar as histórias, aí vocês vão ver as histórias lá do seu pai, da sua mãe, o que você fazia para agradar sua mãe, que você começou a perceber que, peraí, a minha mãe ou meu pai só me dá amor se eu faço isso e aquilo, né? Ou as suas identificações também. Por quê? Porque as pessoas que são muito boazinhas, muito paz e amor, e ficam doando e tal, o que elas começam a dizer, né? Quais as histórias que elas começam a contar? Coitado de fulano, de ciclano, olha lá o que o governo faz com ele, olha lá, esse planeta tá perdido, não sei o que e tal, né? E daí, no íntimo, fica criticando todas as pessoas que não fazem a mesma coisa, que não fazem doação, né? Porque a gente podia estar se unindo e doando para as pessoas, isso e aquilo. Só que essa história que ela conta é porque ela está se vendo no outro. Ela está olhando para aquela pessoa que ela vai ajudar e ela está se vendo nela. Então, assim, ela se acha coitadinha. Então, ela está olhando para o outro e se vendo ela. Tipo, o outro é coitadinho. Mas não, ela que se acha coitadinha, no íntimo. E ela que queria ajuda. Só que como uma forma de controle, ela vai ajudar o outro. Esses tempos atrás, gente, eu vou contar para vocês. Não vou falar os nomes nem nada, até porque eu não sei, né? Mas eu estava numa reunião, já faz uns anos, na verdade, no começo aí do meu despertar. Aí eu estava numa reunião, inclusive, falando da nova terra e não sei o quê. Daí tinha uma mulher exatamente desse jeito que você falou, Léo. Aí ela estava lá, falando assim,
Mas eu sempre fiz doação, eu sempre ajudei os pobres, eu fazia doação todo domingo, levava sopa na missa e não sei o quê, e agora eu tô com câncer. Eu não sei por que que isso tá acontecendo comigo, porque eu sempre fui tão boa, tão boa. Gente, a doença, ela veio para essa pessoa para ela acordar para as historinhas que ela conta. Assim como, no caso, a pandemia tá vindo também para acabar com as historinhas que muita gente se conta. Né? Então, assim, a gente vai começar a ver que todos esses egos, inclusive o ego do bonzinho, vai cair por terra. Por quê? Quando eu descubro que eu sou um ser divino, eu cocrio a minha realidade. Eu escolhi estar aqui na Terra. Eu escolhi estar nesse personagem chamado Carol. Eu escolhi minha mãe, meu pai e a vida que eu ia ter. Assim também, o Léo escolheu, você escolheu, a Tatá que subiu agora, quem está entrando agora, oi Tatá, escolheu a vida dela. Então não tem ninguém coitadinho, gente. Não existe coitadinhos. Não existe pobrezinhos. Não existem culpados e não existem vítimas. E esse é o pulo do gato. Quando a gente aprende isso, e não é só aprender, não é só vocês, eu tô ouvindo aqui a Ariá falar e beleza. Não. Quando vocês integrarem isso. Porque eu acho que no primeiro ano, seres estelares já me mandaram essa bola. Mas até eu integrar isso, ó, labuta, gente, trabalho, porque não é assim da noite pro dia. Quando você vê, você tá lá contando as mesmas historinhas de novo. Ai, mas não sei o quê, mas não sei o quê, né? Ai, mas coitadinho. Ai, mas eu sou tão sofrida, né? Ou as pessoas que estão se sentindo culpado por tudo. Aqui, a realidade 3D funciona dessa forma, por dualidade. Então, a gente, até antes da live, né, eu pedi para colocarem umas perguntas lá, e alguém colocou, né, como que a gente foge da roda de encarnação? É justamente dessa forma, e é justamente o que estamos fazendo coletivamente. Por quê? Porque a roda de encarnação, ela servia até então. Até então, o planeta sendo 3D, ele servia até então. Agora nós vamos nos iluminar coletivamente. Isso não é pouca coisa. Pensa lá naqueles gurus da Índia que ficavam lá passando fome, com dieta, com meditação todo dia para tentar se iluminar. É isso que a gente está fazendo assim, ó, num espaço de uma vida. Bem tranquilo, assim, juntos, todo mundo. Então não é pouca coisa, gente. É muito forte. Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ser muito fenomenal, né? Assim, a gente tem que trabalhar muito, né? Então todas as coisinhas, historinhas que a gente contava, os egos, né? Os personagens, as camisas que a gente vestia, isso tudo tem que cair por terra. Por isso que muitas pessoas aí estão depressivas. Por isso que muitas pessoas aí estão em crises existenciais enormes. Por quê? Porque tudo aquilo que ela acreditou que era, ela não é. Isso caiu por terra. Isso está caindo por terra. E se ainda não caiu com a pandemia, vai vir mais coisas na frente para fazer com que caia por terra. E não se engane, a pandemia não é mandado para os escuros, não é obra de um grupo do mal que está querendo que a gente não vá ascender para 5D. Não é nada disso. Por quê? Porque esse tipo de historinha cai justamente na mesma coisa da dualidade que eu estava falando para vocês. Onde que nós somos vítimas e tem que ter um culpado. E quando a gente começa a ficar nessa historinha, como que a gente sai disso? Cadê a solução? Ela precisa vir de fora, né? Porque se a gente é coitadinho, se a gente é vítima, a gente não tem o poder de fazer nada. A gente precisa ficar sentando esperando que alguém venha e salve a gente, né? Mas não é. Por quê? Porque nós somos seres divinos, maravilhosos, empoderados, um poder. E quando a gente descobre isso, aí que vem o ahá. Tipo, caramba, gente. Então quer dizer que eu não preciso esperar os seres estelares virem aqui para haver uma mudança no planeta? Não precisa.
Por quê? Porque eles só vão vir aqui quando o planeta já estiver mudado. Vocês acham que eles vão pousar aqui na Terra para ficar um monte de pedinte lá na porta da nave deles? Tipo, ó, vem aqui me salvar. Cadê o Nezara? Cadê o Gezara? Vai lá transformar o nosso sistema financeiro, vai distribuir dinheiro pela nave. Imagina os extraterrestres lá voando de nave, jogando quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. É isso que muita gente acha. É esse discursinho que muita gente está caindo, gente. Mas não se enganem. Ser estelar nenhum vai pousar no planeta enquanto as coisas estiverem como estão. Então, muita transformação ainda vai ter que acontecer de dentro para fora, para que a gente fique pronto para que eles possam se apresentar. Quando a gente descobrir que todos nós, não é eu, não é você, não é fulano, todos nós somos seres estelares, aí sim que eles podem pensar em vir pousar aqui na Terra. Antes disso, não. Eu até fiz um vídeo lá no meu YouTube, né, falando de seres estelares e falando que sementes estelares só são aquelas que estão na primeira encarnação aqui. E daí eu recebi alguns comentários falando, não, mas tem sementes estelares que estão há várias vidas aqui, né, encarnando. Então, eu já, na mesma linha de pensamento, eu vou fazer um adendo. Por que sementes estelares só são as que estão encarnando a primeira vez aqui? Porque isso é só uma parte da verdade. Na verdade, nós todos somos sementes estelares e não estelares. Nós somos universais. O nosso eu, o eu superior, né, o nosso eu maior, ele está em experiências paralelas aqui na Terra, em outros planetas, em outros sistemas estelares, tudo ao mesmo tempo, gente. Porque o tempo não existe, quer dizer, né? Aqui na 3D ele existe, mas nas dimensões superiores, próximo da unidade, tudo acontece no agora. Então, nesse exato agora, o nosso ser maior está tendo experiências em todos os lugares. Por isso que, né, o ser, a semente estelar, na verdade, é um personagem. Isso, para mim, também. Eu só não digo que foi um tapa na cara, porque logo que eu já percebi o que era semente estelar, eles já atacaram isso, então foi uma informação em cima da outra. E eu fiquei, assim, tão cheia de coisas, que daí eu fiquei assim, caraca, como que eu vou explicar isso para as pessoas? Porque, né, é tanta coisas que falam pra gente, daí começa com aquelas historinhas. Ai, porque as sementes estelares, isso, aquilo e outro. E daí os cristais e os índigos e não sei o quê. Gente, isso é história para boi dormir. Não fiquem presos nesse mimimi. Por quê? Porque esse mimimi tá impedindo a gente de ver a verdade, que é todos somos um. Todos somos seres divinos. Não existe mais, não existe menos. Pare com isso de hierarquia. Pare com isso de querer ser especial. Ah, eu sou especial porque eu sou um ser cristal, né? E, gente, por favor, né? A gente está numa outra vibe agora na Terra. Não dá mais para a gente ficar falando sobre isso. E daí o que acontece? Depois que a gente entende, né? Começa a cair todas essas historinhas por terra, aí a gente vai para o que realmente importa, que é o quê? A gente começar a viver essa experiência terrena de um ponto de vista diferente. Por quê? É isso que a gente vai ter que fazer, né? Tipo, ok, eu entendo que eu sou um ser divino. Eu entendo que tudo é a minha escolha. Eu tô aqui por minha escolha, a minha vida aconteceu por minha escolha, e agora a transição planetária está acontecendo pela minha escolha, que é a escolha coletiva também. E agora, o que eu faço com isso? Né? Porque é difícil, Léo. Né? Concorda comigo, Léo? Não é difícil? Quando a gente fala assim, tapa na cara, né? Você tá aí porque você escolheu. E daí a pessoa fala assim, mas eu tô na merda. Eu escolhi isso. Tipo assim, né? Pera aí, eu vou ficar quietinha agora A Carol, a Ariá disparou.
Ela falou, eu ia até me apresentar um pouquinho, mas depois disso tudo, eu fiquei aqui parado, prestando atenção e ouvindo. Então, assim, eu ia me apresentar e ia falar do DNA, depois eu ia falar das terapias, depois eu ia falar. Falei, meu Deus, será que eu lembro tudo que ela falou para poder compartilhar? Mas, assim, como eu acho aqui que nossos convidados, as pessoas que estão assistindo, estão falando muito, eu vou trazer o que elas estão falando, tá? Depois eu falo um pouquinho. Bebe água, respira um Beleza. pouquinho, Aria. Gente, faz tempo que eu não venho falar com vocês, né? Daí é o que acontece. Isso daí é Mas abstinência de maravilhoso. lá. A sua explanação aí foi muito legal. Vamos ver onde eu parei aqui, porque muita gente aqui. Equilíbrio é tudo, difícil é manter ele. Vou amar a terapia em grupo. Ó, para tu ver quanto o pessoal tava lá atrás. Opa! Perfeita fala, Aria. As terapias são fantásticas. Me identifiquei com a sua fala, Leoblon. Algo acontece, pensamos como resolver. Perfeito. Eu não deveria ter escolhido. Vou marcar uma discussão com o meu superior. Escolhido de vir para cá. Gratidão, Ariar, por trazer essas informações verdadeiras. Tem gente falando bobagem por aí. Ah, que convidada mais maravilhosa. Total, não faz não. A gente não sabe. Necessidade de aprovação é um dos maiores bloqueios emocionais. Tiago, ô Tiagão. Tiago já fez live aqui comigo também. Arro, preciso integrar isso. Todo mundo vive a realidade que merece e está alinhado para o seu aprendizado. Eita, o Thiago já manda assim, né? Pá, toma. Tapa no meu ego. Esse ano estou transitando em laçador de mundos autoexistentes. Tá bem tenso. Ela tá falando sobre Tzolk'in, né? O Uhum. Ciclonário lá. Eu me questionando, eu escolhi estar nessa merda? A Ariá é maravilhosa. Elisete falou, a Ariá é maravilhosa porque a Elisete botou no grupo que eu tô no Telegram um vídeo seu. Eu falei, vou Ah, chamar essa menina para fazer uma live. Então, minha eu tô até linda. com. O Carol, Ariá, eu tô até com medo de voltar. Porque senão vai tudo de Não, novo. agora, Não, agora eu acho que o eu, recado já foi dado. Eu vou respirar aqui e é, vamos por partes, né? Igual o Jack Stripador aqui. eu vou falar um pouquinho de tudo que você não tá. Vou tentar encaixar um pouquinho de tudo no meu ponto de vista do que você falou. Eu Beleza. eu me lembro de quando eu cheguei da maternidade, para tu ter uma ideia. Eu sempre falo isso e fenômenos e tal, aquelas coisas, e aí você apanha da vida desse planeta Terra no sentido de que assim, aqui você não pode ser quem você é porque você está aqui para aprender. Você escolheu. Então você tem que passar por várias situações, traumas de infância e tudo para você aprender como é que é viver aqui, né? Ter a experiência daqui. E em Sim. 2015, final de 2015, depressão, síndrome do pânico, porque eu não era conectado com nada de espiritualidade, nada. Eu só rezava São Francisco de Assis e outros santos aí e tal, e fui levado para a ordem esotérica, onde eu achei que era macumba, não queria ir. Mas sabe por que eu falo sempre da história da ordem esotérica? Porque ali foi o ponto assim. Eu falei, eu quero ir embora daqui, isso aqui não serve para nada. E quando eu cheguei na ordem esotérica, a senha tinha acabado, um cara todo de branco, barba branca, cabelo branco, apontou para mim e falou: Você entra, querem falar com você. Quem quer falar comigo? E dali em diante, nunca. Aí as coisas aconteceram, vão explodindo coisas, aparições e tal. E aí o que aconteceu? Eles pediram para eu sair de lá. E eu fiquei muito triste, porque eu não Uhum. queria sair de lá. E eu acabei abrindo, onde eu morava, tinha uma suíte em cima, eu fiz o meu espaço de atendimento com as terapias. E toda quarta-feira à noite tinha um espaço externo que eu fazia para atender as pessoas. Nós começamos com um colchonete no chão, depois já tinham 5 macas antes da pandemia, Olha. né? E Aham. por que eu estou falando? Aí eu aprendi barras de axis. Para mim, pelo que eu sou, pelo pouco de terapia que eu aprendi, para mim era melhor. E ainda à época eu não conheci nenhuma outra. Mas só que durante o atendimento em uma pessoa, na parte do dinheiro, eu vi o que atrapalha a vida dela no dinheiro. E eu falei, caramba, eu posso manipular isso. Que perigo. Porque eu sou terapeuta, eu posso manipular isso, essa terapia nela,
Fiquei muito preocupado com aquilo, sabe? Fiquei muito preocupado com Uhum. aquilo. E aí, o grupo lá fora, como foi crescendo, eu fui perguntando assim, eu quero que vocês me expliquem o que, que a gente faz aqui para deixar tudo, nada escondido, tudo aberto entre eles. E aí eles falaram, a gente ajuda na cura, ao mesmo tempo que mexemos no DNA. Você está falando do DNA, olha como eu estou lá atrás ainda. Uhum. Uhum. E aí eu falava para as pessoas, ó, eles falam que mexem no DNA, e todo mundo, não tem importância não sei o quê. E foram várias experiências, Thiago aí também participava, é porque eu recebo uma energia, sabe, incorporo. E eu acho que chamava o Thiago de doutor, eu acho. E porque ele também fazia cirurgia. E então assim, tem a questão da terapia e como você falou do terapeuta, né? Sim. Tem, tem uma menina que ela fala assim, Léo, não sei porquê, eu já fiz vários cursos de terapia, quase não tenho cliente. Eu falei assim, preste atenção. Ela, por quê? Eu falei para ela, você vive chorando, coitadinho. Ai, tadinho. Quem é que vai querer ser atendida por uma pessoa que está o tempo todo, ai, coitadinho, ai, minha vida? Ninguém vai querer, sabe? E assim, aí se alguém for, sabe quando um terapeuta conta da vida do outro, mas de uma forma tão triste? Meu Deus, Uhum. você passou. Aí a pessoa fica mais triste ainda, né? Então, assim, Sim. isso é muito sério também, essa questão do terapeuta. Você falou que foi em 2018 e que você está sentindo que está tudo mudando, né? Eu falo que eu sou muito chato, porque assim, eu comecei no final de 2015, né? Essa coisa muito acelerada, só que todas as noites eu vou para dois lugares diferentes. Eu vou para um, aí acordo, vou para outro, acordo. De manhã, eles sempre me mostram a minha família para eu voltar para cá consciente do que é isso aqui. Mãe, Uhum. irmãos e tal. Então, assim, todo dia eu estou aprendendo coisa nova, todo dia. Então, quando essas pessoas trazem essas palavras, como você disse, né? É, castigo, que não sei o que, não sei o que. E se você tem a consciência do que, como se tudo aqui funciona, você começa a ver que tudo aquilo que você aprendeu lá atrás, tu fala assim, ai meu Deus, isso aí é ilusão. Mas a gente, eu falo para as pessoas, né? A gente tem que entender que cada um está numa fase do despertar, né? Então, a gente está aqui Exatamente. explicando para a pessoa, porque tem gente que ainda acredita que Cryon, não sei o que, Melquisedeque, não sei o que, elas vão aparecer, como você mesmo disse, e vai fazer um Sim. boom, uma mágica, tom, entendeu? Eu convidei um amigo que ele é ufólogo, mas eu convidei ele para ele falar sobre ufologia, mas ele falou assim, mas isso não tem nada a ver com despertar. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, gente, pelo amor de Deus, o ufólogo fica praticamente a vida inteira olhando para o céu, esperando alguma coisa descer e nada acontece. E não é isso. Assim, no meu ponto de vista, pela situação, não vai dessa forma. Não vai acontecer dessa forma, né? Isso está dentro da gente, de dentro para fora, com as conexões que nós temos. É no que eu acredito que Sim. acontece. Por exemplo, eu tenho um altar que eles pediram para fazer, e antes de eu despertar, não sei porque, eu sempre botei na minha cabeça que eu tinha que ter uma vela de 7 dias branca para o meu anjo da guarda. Eu botei isso e nunca mais parei. A vela acabou hoje de manhã. Acabou. Aí eu falei, esquisito, então tá, vou botar outra. Quando eu botei outra, automaticamente aconteceu isso comigo no início lá. A minha mão começou a desenhar coisas e não tinha controle. E eu falei, eu acho Ó, que pelo que até me eles me arrepiei ensinaram, aqui. pelos que eles me ensinaram, acho que eles estão abrindo algum tipo de portal, porque termina sempre assim. Vem Uhum. e terminou assim. Eu falei, mas que portal? Quero saber. E eu fiquei meio encucado. Eu falei, logo hoje, que vai falar dos estelares, vocês abrem um portal? Que coisa mais Não é por esquisita. acaso. Então, assim, as lives eu estou amando, amando, porque está atingindo vários níveis, né? De várias pessoas que estão num nível de despertar bacana. Eu estou falando para você respirar. Quando você quiser, você volta. Não, tranquilo. Mas essa é a minha opinião, sabe? Eu estou tentando lembrar também do que você falou, porque eu acho que foi mais ou menos isso que você disse, né? Ó, o Nossa, eu Thiago botou assim. disparei, né? Agora que eu parei. O grupo As Quartas Mas foi um aprendizado. acontece, acontece. Quando eles têm que dar recado, eu já. É verdade. O Thiago falou, o Mas grupo As sabe o que você Quartas. falou? É muito verdade, assim, Léo. Sabe, da questão, por exemplo, dos terapeutas. Eu até mais para frente, né? O pessoal aqui que me acompanha que tá
está esperando aí. Eu ainda estou cogitando a ideia de fazer a mentoria de terapeutas, por quê? Porque o terapeuta, gente, não só terapeuta, mas terapeuta, médico, todo esse pessoal que está na parte de cura e de saúde, assim, eles têm traumas em comum. Tá? Então, quando a pessoa ela começa a fazer terapia, mas ela ainda está baseada, ainda está com base nesses traumas, a coisa não vai para frente e ocorre todas as distorções que a gente está vendo por aí. Que é o pessoal, em vez de focar na cura, ficar só focando no dinheiro, ou o pessoal que quer só focar na cura e não quer focar no dinheiro, porque é toda uma questão de equilíbrio, né? Então, assim, a pessoa que, por exemplo, está sem cliente, como você falou, né? Ou está sem cliente, ou às vezes vem um cliente e não quer pagar, dá o, né? Dá o. Não paga, né? Não paga a O golpe, pessoa, o tipo assim, golpe. dá o golpe, exatamente. Dá o golpe na pessoa, assim, vem, atende e depois não paga o serviço. Tudo isso a pessoa, ela tá traindo o terapeuta. É o que mais acontece. Por quê? Porque o trauma em comum que tem aí nos terapeutas é ele não ter se sentido cuidado. E daí é uma pessoa que ela tá desequilibrada. Ela quer cuidar de todo mundo, mas ela não se permite ser cuidada. A maioria dos terapeutas que estão desequilibrados, eu falo, gente, porque eu tive que passar por essa cura também, né? Então eu ponho a mão no fogo aqui, pode falar, Ari, foi você que falou isso? Foi. A maioria dos terapeutas e profissionais de cura, eles têm esse trauma em comum, que é, eles tiveram muito cedo que cuidar. Geralmente são pessoas que os pais não estavam muito presentes, ou que os pais eram doentes, a mãe principalmente, a mãe tinha um problema, ou os pais se separaram muito novo, a mãe não era muito equilibrada, colocou aquela criança numa posição que não era dela, numa posição que ela precisava cuidar. Então, desde cedo, ela aprendeu que para receber amor, ela tem que cuidar. Só que se tornar vulnerável para ser cuidada, para ela não dá. Por quê? Porque quando ela esperou aquele cuidado, ela não recebeu. Então foi uma dor muito grande. Então depois ela internalizou isso como um trauma e ela passou a ser a válvula de escape, ela só ir cuidar, só ir cuidar, só ir cuidar. Então ela acaba procurando profissões onde ela tem que cuidar. Só que, né, como que isso daí, principalmente nos terapeutas, tá ligado a alguns traumas de prosperidade e tal, de Abhiganas, de religião também, muito, aí a pessoa ela não consegue cobrar, por quê? Porque ela tá desequilibrada, ela só sabe dar, não sabe receber. Então, nem receber o que é fruto do trabalho dela, ela vai conseguir. Então, é muito louco essas coisas. Aí que vai caindo, né? Todos os papéis, todas as historinhas, né? Principalmente profissão de terapeuta tá aí, né? Mas você sabe que uma coisa que eu aprendi com atendimento é ter maquininha de cartão. Porque já aconteceu comigo 2 vezes, que o cliente descia a escada correndo, eu falei, você vai aonde? E esqueci de tirar o dinheiro, depois eu transfiro. E embora, sem pagar. Segurança, por favor, pega aí na porta. Ó, o Thiago chegou assim, o grupo nas quartas foi um aprendizado incrível. Obrigado, Tiagão. Até porque se os seres estelares aparecerem, geraria pânico, é verdade. Vou até contar uma história agora por causa disso. Eu estou fazendo terapia com psicólogo já tem mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. Vou contar para vocês o que aconteceu em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia. Eu estava sozinho em casa e tinha uma coisa que com as tecnologias, até a doutora Gilda falou assim, questão de tecnologia, celular, fala com o Léo. Que é assim, eu tô no celular, vai lá fora que a nave tá lá e quer conversar para mandar recado. No começo eu não ia, eles queimavam o celular, estragavam, quebravam o vidro e não sei o que, na hora, assim, na hora. Aí eu tava com o celular e tava deitado. Ele falou assim, vai lá que tá chegando. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí quando eu me ajeitei, juro, meu corpo afundou, assim, era um peso, meu corpo físico era um peso. Eu comecei a sentir como se fossem 2 furadeiras na sola do meu pé entrando. Eu falei, meu Deus, que dor! E eu consegui com o dedo, que eu tinha terminado de falar no celular, apertar e chamar a pessoa. Comecei a gritar socorro. E aí o que aconteceu? Eu fui levado a olhar para a porta onde estava vindo isso, tinha tipo um portal, uma coisa violeta, preta, muito esquisito. E lá tinha um ser.
E eu falei assim, meu Deus, eu não quero ver isso. Aí eu falei, porque meu cachorro já pulou em cima de um ser, sabe? Aí eu fiquei assim pra ele, vai, vai. Eu olho pra ele, ele tá assim, ó. Ele tá assim. Não, sério, isso pra mim foi muito sério porque o cachorro ficou assim, ó. Eu falei, vocês mataram ele. E eu fui mexer na outra, a outra também. Cara, eu fui lá naquele lugar, passei por aquele portal, fiquei conversando e o ser falando um monte de coisa. Eu falei, não posso fazer pacto com ninguém, não posso conversar com. Porque aquilo pra mim é surreal. Aquilo pra mim foi super surreal. Aí eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu desisto. Fica toda hora aparecendo essas coisas, eu não quero, não quero. Naquela noite eu fui dormir 5 horas da manhã com muita dor no corpo e eu tinha tomado 6 remédios para dor e não passava. Era muita dor. Nossa. E os cachorros só foram acordar 8 horas da manhã. Eu pensei que estavam mortos, eu não queria ver, né, o cachorro morto. E eu falei, eu não quero mais isso na minha vida. Eu parei aí, como eu tinha que finalizar um curso com a doutora Gilda de hipnose e regressão, nesse último período estava lá o outro professor, que era o Fabiano, que é psicólogo. E ele falou assim, eu gosto de tratar pessoas assim, assim, assim. Eu falei, tá falando de mim, cara. Tá falando de mim. Aí eu comecei a terapia. Mas o que você falou é muito legal mesmo, porque quando a gente faz a terapia e cuida dos nossos traumas, a gente tem um outro olhar para tudo. Para tudo. Pro seu dia a Com dia, pro seu certeza. trabalho, pro seu relacionamento, para tudo. Isso é muito, muito bacana, você, mesmo sendo terapeuta, cuidar. Tem uma coisa aqui, é uma pergunta aqui, tem alguém diferente hoje? Passei o dia dormindo. Tem algo diferente hoje? Passei o dia todo dormindo. Você sabe? Ah, É na uma verdade, pergunta. hoje especificamente não, mas amanhã, né? Amanhã é o solstício de verão aqui no nosso hemisfério sul, né? O solstício de inverno no hemisfério norte. E o solstício, todo solstício são datas de muito influxo energético, né? Mas especificamente esse solstício, dizem por aí que tem uma ligação com 2012, né? Então é um ciclo que está se fechando entre 2012 e 2021. Mas, na verdade, assim, mais do que um ciclo que se encerra, uma ponte entre esses 2 anos, é uma questão de porque esse solstício ele está se dando num ano 5, assim como foi o solstício de 2012, né? Porque se você somar tanto 2012 como 2021, dá 5. E 5 são anos de mudanças. Então, os influxos energéticos nesse ano de mudança é mais forte ainda para a transformação. Então, se preparem aí, né, que o que não foi deixado para trás, agora nesse final do ano, esse é o último grande impulso aí para a gente desapegar do que tiver que desapegar, né? Porque esse ano de 2001 foi um grande chamado para isso, né? Para a gente transformar, mudar. Então, toda mudança, né, é o começo de algo novo, mas por isso pede uma finalização. Então, esse ano de 2021 foi um ano de muita limpeza, né? Ainda está sendo, mas até agora, até amanhã vai ser um grande impulso para que o que a gente ainda não transformou, não desapegou, não deixou, né, ir esse ano é o chamadinho final para que a gente faça, porque para vir o novo ano que vem, a gente precisa abrir espaço para isso, né? É muito legal isso. Desde que começou a pandemia, eu parei de atender e não voltei. E aí eu falei, acho que eu vou deixar para o ano que vem, até porque final do ano ninguém vai ficar pensando, pela experiência que eu já tive, né? A época mais fraca era final do ano. Então vou ver para o ano que vem. Espero que. Tem uma coisa que no grupo a gente falava que a energia era chamada de Kim, né? Ela falava assim: você aceita a mudança na sua vida? Na hora todo mundo, sim! Acontecia uma coisa, eu voltava na outra semana. Pode desfazer, por favor? Pode desfazer? Não tem como desfazer. Só te limpou e isso é teu, né? Ó, a Sara lá de Portugal tá falando: eu hoje acordei, parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. Lua cheia em Gêmeos. Sou Gêmeos, ascendente Sagitário e Lua em Câncer. Estou a desapegar de minhas crenças antigas, relacionamentos tóxicos. Ah, interessante. Você entende Eu sobre essas também sou coisas? gêmeos. Sei bem do que você está falando. Muita coisa aí, né? Transformação.
Mas tem mais alguma coisa para falar? Aqui o espaço é todo seu. Geralmente a gente fica 1h30, já deu 1h17 de live. Tem mais alguma Uhum. coisa para Acho que falar? Por exemplo, assim, o plano maior da Terra, o que que eles vai acontecer? sim. Assim, vai ter uma transformação muito grande, gente. E até então não é para demorar tanto, tá? Um prazo aí é que nunca é legal falar datas dessa, por causa dessa imprevisibilidade do futuro. Mesmo para os seres estelares, né, para os seres maiores, tudo são possibilidades que vão depender das variáveis presentes, né? Depende da nossa atitude no presente, vai mudar lá o futuro. Então, vou dizer assim, acho que uns 10, 12 anos aí para a gente ver uma grande transformação mesmo. Mas essa transformação realmente vai se dar com a chegada dos extraterrestres. Eu acredito particularmente que a gente vai ter sim esse contato, tá? Faz parte dessa transformação, mas não é o grande pivô, vamos dizer assim. O grande pivô ele já está acontecendo agora. Já faz anos que está acontecendo, que é a transformação individual de cada um, para preparar o terreno para esse contato. E a partir desse contato, a gente vai começar a viver uma vida mais leve aqui na Terra. Então, assim, a nossa experiência, ela não vai passar a ser totalmente espiritual, tá? Claro que para o nosso conceito de espiritual vai ser, mas a gente vai estar vivendo no mundo da matéria, mas um mundo de matéria bem mais sutil do que hoje a gente está acostumado. Então, por exemplo, sofrimento, como a gente está acostumado, doenças, né? Tudo isso, essa individualidade, né? Muito grande, isso tudo vai se transformar. A gente vai realmente ter um desenvolvimento tecnológico muito grande e uma transformação mental e espiritual que já está acontecendo, e isso também a gente vai ver no campo da saúde, então as terapias elas vão se desenvolver mais ainda, tá? É a medicina do futuro, no meu entender, tá? As terapias, tudo que está vindo agora é a medicina do futuro e vão chegar cada vez mais técnicas avançadas que já estão sendo canalizadas e a gente não vai ter mais doença como a gente conhece. Os nossos corpos já estão mudando, vai mudar também a questão da tecnologia, enfim, a gente vai transformar aí. Mas mais para frente ainda, né, depois que tudo isso já tiver acontecido, a gente tem que se preparar para uma grande mudança também na relação com o planeta, tá? Porque esse planeta que a gente vive, na materialidade, ele vai tomar o próprio rumo. E a gente, nessa transformação, na transição planetária, a gente vai para outra faixa de frequência. Então, vamos dizer que seja o mesmo planeta, só que ele vai ser um planeta diferente, porque vai estar em outra frequência, em outra dimensão. Então, muitas coisas vão acontecer com esse planeta 3D que a gente não precisa se preocupar, porque quem escolheu fazer a transição vai, né, para essa outra frequência. Aí eu acredito que não demore tanto assim, né? Eu diria uns 10 anos aí, para mais, né? Tudo vai depender dos pormenores aí que nós escolhermos como coletividade. Mas eu acho que é isso. Eu vou ficar aberta aqui se alguém tiver uma pergunta, né? Gente, quem tiver pergunta, faça agora, porque eu já escutei até o bebezinho aí querendo mamãe, mamãe. Meu bebezinho tá chamando, gente. Se quem tiver pergunta, faça agora. Ariá, eu quero agradecer muito, adorei o assunto. Tem muita gente que não gosta de vir na live falar sobre isso. Sempre quando eu chamo alguém, eu falo, posso falar sobre os estelares? Posso? Pode? Aí, não, vou falar sobre outra coisa. E você falou, Ai, explanou, eu achei amo. muito legal esse assunto. Você já fez vigília, que se fala? Vigia à noite assim? Não. Não, sabe o que eu não cheguei a fazer? Não. Eu Ah, também às vezes não. eu fico olhando, assim, né? Mais estrelas, mas pra ver mesmo, não cheguei, assim.
Porque você que já teve o contato, né, espiritual, você sabe como que é, né, Léo? Perde até a graça, né, da gente ficar olhando, esperando que apareça uma Não, luzinha. então, quando eu comecei, eu tenho até lá no meu YouTube, Leonardo Kim, uns videozinhos de luzinha, né? Porque eu falo, caraca, ali, tá vendo como tem? Tá vendo como tem? Toda hora aparece, não sei o quê. Hoje, aí tem um tempo pra cá que as pessoas falam, olha a luzinha. Eu falo, ah, tá legal. Aham. Mas é porque Comigo aconteceu igual. tem uma moça que ela parou de falar comigo e falou que vai parar de mandar vídeo e tudo. Eu falei, mas por quê? Ela mandou 2 vídeos do YouTube pra mim, um é até daquela Carol Capel, não sei o quê, botando o sensacionalismo de que não sei o quê, que os ETs existem. Aí eu perguntei a ela, você tem dúvida ainda que existem? Aí ela, não, não tenho dúvida. Eu falei, então por que você está mandando esse vídeo que eu não entendi? Não, para mostrar que eles existem. Eu falei, mas eu sei que eles existem. Você sabe que eles existem. Ah, então desculpa, não vou te mandar mais nada, não sei o que. Mas a questão não é essa. Sabe assim, É é questão isso. de querer uma aprovação externa, né? Querer que tenha alguém que fale, afirme que eles existem. Outra coisa que eu vou falar para as pessoas aqui é essa questão do que você vibra, né? Tem gente que tá. Eu vejo títulos do vídeo no YouTube e pessoas que assim, veja o que aconteceu com fulano, porque fulano, todo mundo vai ver 50 mil visualizações daquilo. Veja como isso vai acontecer. Então, eu acompanhava um canal aí. E era legal, era bacana. Eu parei de ver durante muito tempo. Hoje em dia o canal é sensacionalista ao extremo. Ao extremo. Do ponto que eu falei assim, se alguém seguir esse cara, as pessoas que estão assistindo vão ficar com medo das outras pessoas. Porque do jeito que ele bota, eu falei, meu Deus do céu, a Sim, gente está perdido. é. Ah, tem Isso é aqui. gatilho de marketing. Eu já estudei marketing, olha, eu vou falar assim, se você estudar e quiser fazer, você faz, as pessoas assistem. Mas, enfim, né? Faz parte da consciência coletiva ainda que a gente está. Mas conforme a gente for avançando na transição aí, vai ter que mudar ou vai ter que mudar. Porque, né, essa questão assim, você vê que o pessoal põe gatilho lá, alarme, urgente, tarará, vai milhões assistir um negócio que não fala de nada. E a pessoa que está falando algo sério mesmo, porque não usa esses gatilhos, acaba que não, as pessoas não veem, né? Mas tudo tem seu tempo e isso também é programado para acontecer, né? Conforme a consciência for mudando, vão mudando também. Mas as pessoas que forem acordando, comigo isso foi acontecendo de monte. Quando eu comecei, né, a despertar, é, tinha muita gente que falava, ai, veja isso, veja aquilo, né? Aqueles bambambãs do assunto, né? Falava os seres estelares, ai, tem o bambambam do assunto, que eu não vou falar o nome, né? Que tá falando isso. Eu comecei a me sintonizar com o meu eu sou, e ele me trazia o vídeo que eu precisava ver na hora que eu precisava ver. Então, assim, não é questão de quantidade de seguidores, de título, de o quê? Se você está conectado com o seu coração, se você está conectado com o seu ser, aquela informação vai chegar para você. Então, não fiquem afobados, né? Eu falo isso principalmente, não acho que nem tanto para quem está aqui nessa live, porque quem está aqui nessa live, pelo que eu estou vendo, já é tudo macaco velho, já é tudo igual a Uhum. gente, né? Já está calejado, já está sabendo, mas quem verá essa live no futuro e que estiver começando o processo de despertar ainda, já fiquem conscientes que não precisa se afobar, a informação vai chegar. Então, se começar a perceber, estou entrando em contato com seres estelares, respira, deixa quieto. Quando você vê lá uma sugestão de vídeo que está lá no seu YouTube que te chama a atenção realmente, né, que te chama a atenção do coração, aí você clica e vai ver. E aí você repara o seu coração, se você sintoniza com aquela informação. E principalmente uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, repara a reação que te dá. Aquele vídeo, ele está trazendo uma reação de amor ou de medo, né? Ou, Porque ou os de- gatilhos que vendem bastante, que trazem bastante visualizações, eles a maioria estão baseados no medo. Urgente, tragédia, olha o que vai acontecer, né? ou pior, Então, né? É você ficar feliz com a desgraça alheia.
né? É tipo assim, um famoso era assim, veja a verdade sobre ele. Pum, 200 mil visualizações. Fulana terminou contrato com uma emissora. Pum, é o top de pesquisa na internet. Ah, tu perdeu o contrato. Isso é preocupante. Ó, Ariel Eliane perguntou: quem vocês indicam para fazer terapia? Ariá. Capaz. O Léo tá fazendo terapia, Léo? Não faço online, o meu é presencial. Ah, Eu então tô no Rio também de me indica, Janeiro, porque eu também não tô fazendo. né? Ó, tem um monte de gente. Assistam as minhas lives, que tem um monte de gente que faz terapia online, né? Tem bastante Uhum. gente. Não sei se você tem convidado nas suas lives. Você tem convidado? Não, Não. não, por enquanto não. Então, como eu só. Mas eu tenho as minhas indicações. Chamem lá em box que eu indico para Ah, vocês também o tipo de terapia, é bem importante. Que tem bastante gente que dá para confiar, gente. eu Mandem não lá vou. em box se vocês estiverem precisando de indicação que eu passo para vocês. Porque quando você indica um, você tem que indicar. Ah, você não falou do meu nome, não sei o quê, então como que eu posso dizer para vocês Eu também não vou falar a lista aqui, que daí vai que eu esqueça, então tem bastante pessoas, e também depende do que a pessoa está procurando, né? Pois é, pois é. Do que a E uma pessoa está boa ideia precisando, então que você trouxe depende. de conversar no particular, que aí você pode indicar, né? Isso aí. Muito Isso legal. aí é melhor, né? Então, Aria, muito obrigado pela sua presença aqui. Adorei saber isso tudo. Gratidão, Muito Léo, pelo legal. chamado. Me, Muito bom. me fez lembrar muita coisa lá do início. Você quer deixar mensagem, falar dos seus projetos, site, canal? Pode falar. Então, vou falar assim dos projetos que eu estou para o futuro aqui. Como eu falei para vocês, né? Eu estou sendo orientada a fazer terapias em grupo, na verdade, projetos com grupo, cursos, né? Onde que eu passo a, a, a conexão estelar, né? Os conhecimentos estelares que eu fui recebendo ao longo desses anos. Ainda estou montando como vai ser tudo isso, porque é muita informação. Então, eu falo assim, a parte mais difícil, né, é a gente conseguir materializar tudo isso, porque a gente processar, internalizar tudo que eles passam já é um bar. Agora a gente conseguir formatar, né, colocar em formato de curso e tudo, daí já é um outro trabalhão que eu tô começando aqui para fazer para vocês. Então, não sei quando, mas acredito que esse ano que vem até metade do ano eu já consiga trazer alguma coisa com relação a isso. E me acompanhem lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, no YouTube também, tem alguns vídeos. Só clicar aqui, gente. Ó, clica aqui ao É, lado do ao vivo e adicionar a Aria. isso. E daí lá na minha bio do Instagram tem um link para o meu YouTube também, que por enquanto está um pouco parado, mas logo eu vou começar a movimentar ele mais. E eu quero fazer um evento presencial esse ano que vem. Não sei se vai rolar, espero que sim, Em né? qual Porque cidade? eu ainda não sei. Eu vou fazer uma enquete aqui para ver o que as pessoas preferem, né? Eu estou no Rio agora, eu estava pensando em fazer Aham. no Rio. Então, quem é Opa! do Rio, aqui dos arredores, se tiver interesse, já vão me mandando mensagem, porque eu estou sentindo muito forte aqui no meu coração, né? Quando os seres estelares me passam alguma coisa, eu tenho que materializar. Então, eu sei que vai ter que ter evento presencial esse ano que vem. Eu só não sei direito ainda os pormenores, mas a gente sabe que isso daí o universo resolve, né? Então, já estou jogando aí. Quem já está interessado, né, já vai me falando lá no privado que eu vou eventualmente abrir uma enquete lá no Instagram para ver onde que vai ser. Porque esse evento presencial que eu estou programando vai ser um evento muito forte. Eu estou esperando fazer um retiro, assim, de pelo menos 2 dias, mas preferencialmente mais, porque eu vou passar bem na prática várias técnicas estelares e também terapêuticas para a gente fazer uma super limpeza e desconstrução de todas essas historinhas que a gente conta, né, dos nossos egos, para a gente também fazer uma reconexão. Não sei quando, mas me sigam lá no Instagram, que eventualmente eu vou mandando a informação para vocês assim que eu for recebendo mais também. E o seu Beleza, canal no gente? YouTube? Meu canal no Qual- YouTube, se vocês forem no meu Instagram, tem um link lá da bio, daí já direciona para lá também. Eu acho que se vocês me procurarem direto, não sei se vocês vão conseguir procurar. Eu tava receber algumas pessoas que não conseguiram, então mais fácil clicar lá no link que já vai direto.
E vai para um site, né, que tem vários contatos seus lá também, é bem legal. Isso, Eu vi. isso aí. Aria, muito, muito obrigado. Beijão na família. Saúde aí, parabéns pelo bebezinho Gratidão, Léo. novo Muito bom esse bate-papo. Adorei falar com também. você e te conhecer aqui. O espaço está aberto quando você quiser, tá bom? É só você marcar que a gente Beleza. faz outro. Pessoal aí que está assistindo e que vai assistir, muito obrigado, gratidão. Uma ótima semana aí de Natal para vocês. E como eu disse ontem, é semana de pensar e refletir o que você fez durante o ano todo. Porque é o Isso agir, é aí. o fazer, né? É isso. Isso aí. Obrigado, gente. Gratidão, pessoal que ouviu aí. Bom solstício, bom final de ano. E que a gente tenha um 2022 ainda mais maravilhoso que foi esse aqui. Porque por mais que tenha desafios, né? Quanto mais desafios, mais transformação. E é isso que a gente quer, né? Para acelerar essa transição aí. Verdade. Beijão, gente. Beijão, Léo. Gratidão. Obrigado. Gratidão. Obrigado a você. Tchau.